TV Câmara, Campinas. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a vereadora Guida Calisto, sou presidente da Frente Parlamentar da Educação. Hoje nós vamos debater nessa reunião da Frente Parlamentar da Educação, que nós estamos abrindo agora, o tema sobre a Lei 16.791, de 16 de setembro de 2025, que é uma lei municipal aqui da cidade de Campinas, que institui a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja no âmbito do município de Campinas. Essa é uma lei que foi apresentada pelo nosso mandato, mas é uma lei que nasce a partir de uma demanda social, de militantes e atuantes na pauta da luta das pessoas que gaguejam, que entenderam que seria importante que o nosso mandato apresentasse esse projeto de lei, que agora virou lei. Não à toa, né, obviamente, porque eu sou uma pessoa que gagueja, né, eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade na fala, não tenho fluência na fala, né, e eu fiquei bastante honrada, lisonjeada por ter sido escolhida para apresentar esse projeto de lei, porque quando a gente se propõe a ser um representante, a gente quer representar de fato, né? Então, quando a população, o Michel especificamente, me viu, falou, olha, acho que a Guida poderia ser, eu fiquei bastante feliz com isso. Então, agradecer mais uma vez, o Michel não está aqui agora, mas agradecer ao Michel pela oportunidade, pela escolha e pela confiança. Bom, para a gente debater esse tema, que fala sobre a Lei Municipal de Atenção à Gagueira, né, e as pessoas que gaguejam, a gente tem duas pessoas aqui. Primeiro, a gente tem o Luiz Fernando, que é da Associação Abra Gagueira, né, que é uma associação brasileira de gagueira. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que procura defender, elevar e manter a qualidade de vida das pessoas que gaguejam em todo o Brasil. Então, Luiz Fernando aceitou prontamente o nosso convite. Agradeço a presença, a disponibilidade de estar aqui. Muito obrigada. E também nós temos conosco aqui a Lívia Amistalden, que é fonoaudióloga e especialista em fluência. A Lívia é uma especialista, né, da área de fonoaudiologia, e, sobretudo, que tem especialidade nessa questão, né, do tema da nossa reunião de hoje. Então, apareceu ali como audiência pública, né, mas a gente vai debater um pouco sobre a lei. O que acontece? Essa reunião da Frente Parlamentar, ela fica gravada, ela é uma produção da TV Câmara, aqui, né, do Parlamento, uma TV pública. Ela fica gravada no YouTube, e é importante, quem está assistindo agora, se puder compartilhar, quem não estiver assistindo agora, puder assistir depois, compartilhe. E por que a gente faz questão de fazer reuniões como essa? Muitas vezes nem vem muita gente participar, porque é um importante material que a gente tem, que fica armazenado, né, nas redes mundiais de computadores, aí na internet, e que pode trazer uma boa orientação, a orientação correta, a orientação de especialista, né, divulgar os temas, divulgar as demandas, dar publicidade às pautas. Então, para a gente é muito importante realizar uma reunião como essa, tá? Para a gente. E aí vocês aproveitam depois para poder fazer, né, os cortes necessários, enfim. Então, quero já agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, de quem estiver assistindo, se quiser compartilhar também a gente agradece, e agradecer a presença do Luiz Fernando e da Lívia. Vou passar, então, a fala para o Luiz Fernando, iniciar, tá, Luiz Fernando? E obrigada, é com você. Tá certo. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Boa noite à minha colega e também amiga, companheira já de muitos anos de Associação Brasileira de Gagueira, Lívia. Boa noite, vereadora, a quem eu aqui agradeço, primeiro fazendo menção a uma pessoa importantíssima nesse momento de hoje,
a pessoa que gagueja, Michael Douglas, que foi quem começou tudo isso. Ele hoje à tarde falou comigo que não poderia estar presente, com muito pesar eu recebi essa notícia, mas a gente sabe que a cabeça dele tá assim aqui agora, e isso hoje está acontecendo em virtude dele e depois do trabalho parlamentar excelente dessa Casa Legislativa, de uma das cidades mais importantes do nosso país, liderado também pela senhora. Então, a Associação Brasileira de Gagueira, de antemão, faz os nossos agradecimentos a você por ter, até para uma vivência própria, que eu nem sabia, estou sabendo agora, que por ter, no caso, acreditado na gente, acreditado na nossa seriedade, acreditado na proposta que o Michael Douglas, um cidadão de Campinas, trouxe, e ter transformado isso em lei. E por que a importância disso? Aí eu, na sequência, passo para a apresentação. Política pública. A Associação Brasileira de Gagueira acredita que a militância pela pessoa que gagueja, que é uma militância iniciante ainda. Deixa eu melhorar aqui o microfone, pronto. Assim como em décadas passadas, militâncias raciais, no caso a orientação sexual, enfim, de diversas pautas importantes estavam iniciando nas décadas de 50, 60, 70, eu vejo a militância pela pessoa que gagueja começando ainda. E passos como esse são passos importantíssimos. Todas essas militâncias já passaram por isso também, que para chegarem no ponto hoje estão, em que é inconcebível uma piada de mau gosto pela forma como a pessoa pensa, pela forma como a pessoa se sente, quer se portar e por aí vai. E a gente vai chegar nesse ponto com certeza. E só para finalizar, quero também parabenizar por essa audiência ficar gravada. Sou servidor do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, e nós aqui estamos produzindo um documento. Documento esse que vai ficar guardado com certeza, com conteúdo científico, com falas legislativas, tudo isso que poderão ser depois consultados pela posterioridade. Então, a gente está com certeza dando um passo importantíssimo nesse sentido. Tá certo? Então, aqui eu vou agora fazer... Nossa, como o áudio aqui ficou melhor agora, né? Vou aqui passar um sucinto histórico nosso, tá? A Associação Brasileira de Gagueira é a mais antiga associação do país voltada para a questão da gagueira. É fundada em dezembro de 2004, enquanto o movimento para a pessoa que gagueja, na verdade, já existe já desde por volta de 1999, o que é muito engraçado, porque eu estava ainda no primário, sequer no ensino médio. Ainda estava começando ainda estava me descobrindo enquanto pessoa que gagueja. Algumas décadas depois, 20 anos depois, estou eu aqui, envolvido com isso. E eu falo muito que esse nosso trabalho ele não é feito necessariamente para mim, por exemplo, porque já passei na minha vida pelo que eu tinha que passar. É feito pela criança que às vezes nem nasceu ainda, ou pela criança que está na escola agora, que está começando a ter os seus primeiros contatos com as palavras, está começando a descobrir que ela fala diferente perante os coleguinhas, num outro ritmo, de uma outra forma. O que a gente quer é que esse nosso trabalho seja futuramente, que se reverbere em benefícios futuros. Associação mais antiga do país, e a nossa missão, que está lá no artigo 4º do nosso estatuto, tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida da pessoa que gagueja. Próximo slide. Uma rápida informação sobre a nossa diretoria executiva. Estou como presidente, a fonoaudióloga Mariana Santiago como vice, ela é de Belo Horizonte. O secretário Maurício Júnior, que é pessoa que gagueja, é um jornalista de Recife. Martin, pessoa que gagueja, o nosso tesoureiro, em Barueri. E o nosso conselho fiscal, Rodrigo Costa, pessoa que gagueja. A Lívia, que está aqui com a gente. E também a Bianca, que é fonoaudióloga. Vocês notem que é uma associação espalhada por todo o país e com um corpo diretivo bem mesclado entre pessoas que gaguejam e fonoaudiólogos. Nosso principal trabalho é o grupo de apoio para pessoas que gaguejam.
Se a Bragagueira não tiver condições de fazer mais nada, os grupos de apoio têm que continuar, porque é o nosso contato com a nossa base. Já que a gente está falando aqui de política, também estamos numa casa política, é o que nos dá contato com a base, contato com quem a gente representa. Porque associações tendem a crescer e, se não tomarem cuidado, ficam muito distantes de quem pretende representar. São os grupos de apoio que a gente tem contato com o que quem a gente representa pensa, e mais do que isso, a gente busca transformar os nossos grupos de apoio em um ambiente de acolhimento em que a pessoa que gagueja descubra, acima de tudo, que ela não está sozinha nesse mundo. Existem outras pessoas que gaguejam que passam pelas mesmas vitórias, pelos mesmos desafios, pelas mesmas angústias que você. Vocês notem que estão espalhados por praticamente todo o país. A gente só não tem, nesse momento, grupo na região norte. Já tivemos no Acre, já tivemos em Manaus e já tivemos em Belém do Pará. Um dia voltaremos a ter, quem sabe já no ano que vem até. Podem ser em formato presencial ou virtual. O formato virtual foi uma novidade que do dia para a noite a pandemia trouxe. A gente teve que se habituar ao virtual em 2020. A pandemia acabou, mas a novidade ficou. Isso facilita que uma pessoa da sua casa participe de um grupo de apoio. A gente tem, de 2022 a 2025, a gente teve em torno de 2.700 participações em 424 reuniões, seja no formato presencial ou no formato virtual. E quem lidera essas reuniões, que são os nossos moderadores de grupo de apoio, eles passam por um prévio curso de formação, exatamente com o objetivo de, assim, termos moderadores cada vez mais qualificados. Fazemos várias coisas, dentre as quais os encontros brasileiros de pessoas que gaguejam. Faremos o nosso 13º encontro agora, em Balneário Camboriú, daqui exatamente 2 semanas. E já estivemos em Porto Alegre, São Paulo, aqui em Campinas, em 2022, na PUC, também coordenado pela Lívia, na época, Belo Horizonte, Rio, Vila Velha, Salvador, Recife, Teresina, Brasília. Outras ações que realizamos: lives com pessoas que gaguejam e fonoaudiólogos, participações em eventos internacionais, presencialmente ou se não online, palestras em escolas, capacitações, apoio à produção de obras bibliográficas e o nosso comitê científico, que, mais uma vez eu tenho que falar, a Lívia faz parte. Legislações, aí eu já vou focar agora aqui no mais importante aqui para a gente. Nos últimos 4 anos, mais ou menos, a gente conseguiu espalhar pelo país legislações de nível municipal e também estadual. Temos projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, ele começa a tramitar por volta de 2022, salvo engano. Foi aprovado ainda no final do ano passado na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, está agora no Senado Federal, enquanto sendo casa revisora, enfim, aquilo ou tudo. Mas a níveis estadual e municipal, eu cito só como exemplo Amapá, Pará, cidade de Juiz de Fora, Teresópolis, que é a minha cidade. Devido a uma relação próxima com um vereador de lá, ele emprestou o mandato dele para ser o projeto piloto desse nosso projeto de lei. Tramitou em Teresópolis em 2021, passou, e a partir daí a gente está espalhando por todo o país. Rio de Janeiro, a capital, né, que já temos inclusive depois um segundo projeto de lei. Casimiro de Abreu, no Rio. Campinas agora, só quero assumir uma gafe aqui, esqueci de São Paulo, capital. Tem projeto de lei, já tem lei aprovada também, aprovada por volta de outubro do ano passado, mais ou menos. Agora temos Campinas, somando força a esse grupo, que deve estar pelo país ao todo em torno de 20, 25 legislações. Fico feliz que nós estamos perdendo o controle desse número.
A gente sabe de projetos de lei e que já viraram até legislações que estão tramitando que a gente nem sabe quem foi que propôs. Tá ótimo. Que bom, né? A gente jogou para isso mesmo. Campinas, e tem um projeto de lei que foi recentemente aprovado em Salvador, na Bahia. Aí agora, até pegando um pouco ainda mais o propósito dessa reunião aqui da frente parlamentar, os desafios da pessoa que gaguejam no dia a dia. E aí eu me propus a pegar os dois desafios principais, os três desafios principais, e concatenar com pontos que a recente legislação aprovada aqui em Campinas tem o potencial de atuar de maneira benéfica. Aqui, um desafio nosso. O respeito ao seu tempo de fala e mercado de trabalho. Aí eu faço remissão ao artigo 5º, parágrafo 1º, da lei aqui de Campinas, que diz que a lei é regida pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Quem fez a primeira minuta, ainda lá em 2021, foi eu. Eu trabalhei concatenando a Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e foi um pouco pelo meu bom senso, conversando com um com o outro. Por ser, no caso, de advogado, acabou que eu busquei fazer algo que não, no caso, invadisse, né, as competências do ente federativo Estado, do ente federativo município, essas questões todas. E também um outro ponto importante da legislação, artigo 6º. É dever do poder público municipal, da sociedade e da família assegurar à pessoa que gagueja a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à qualidade de vida, à educação acolhedora, ao trabalho, à correta informação sobre a gagueira, aos avanços científicos e tecnológicos relacionados à gagueira, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e das leis e normas que garantam o seu bem-estar pessoal, social e econômico. E daí eu quero falar um pouquinho, vamos lá na Constituição Federal, aos direitos sociais, artigo 6º, e indo no artigo 7º, direito ao trabalho. Às vezes tão negligenciado, a pessoa que gagueja é adulta. Os nossos recrutadores de recursos humanos, às vezes, coitados, eles não conhecem e fazem muitas confusões, mistificam a pessoa que gagueja, são até assuntos que a Lívia daqui a pouco irá falar. Tenha certeza, vereadora, o acesso ao mercado de trabalho para a pessoa que gagueja adulta é um drama. É um drama isso. E a pessoa que gagueja na infância. Aí eu faço remissão ao artigo 7º. O Poder Executivo deverá viabilizar os instrumentos para o diagnóstico correto e precoce. A Lívia vai falar de diagnóstico precoce. E o tratamento multiprofissional e interdisciplinar voltado à pessoa que gagueja. Artigo 8º, inciso 2, fica instituída a Semana Municipal de Atenção à Gagueira, a ser celebrada anualmente durante toda a terceira semana do mês de outubro. E para 2026, a Abra Gagueira já está se dispondo a fazer algo aqui, tá? No caso, em alusão à data. Né, nos seguintes termos. Aí na lei está lá a descrição, que eu não pus aqui para não ficar também muito enfadonha a apresentação. Parágrafo único. O estabelecimento da Semana Municipal de Atenção à Gagueira não desobriga o poder público municipal ao cumprimento do disposto nos incisos, né, e no caput no decorrer do restante do ano. E, finalmente, artigo 9º, as unidades públicas de educação básica e de saúde do município de Campinas, obrigatoriamente, e o restante da administração pública municipal, no que couber, deverão adaptar-se para o cumprimento do disposto dessa lei, tão logo inicia a sua vigência, e integrar as suas ações em prol do atendimento ao disposto nessa lei. Eu vou agora aqui falar um pouquinho dos objetivos práticos que a gente pretende a partir daí. Plano plurianual, lei de orçamento anual, previsão em concursos públicos para a questão de atendimento fonoaudiológico. É um dos principais problemas que a pessoa que gagueja tem. A classe da fonoaudiologia no atendimento privado tem que ter a sua correta e justa remuneração,
pelos anos de estudo, investimento posterior em capacitação. Estávamos hoje cedo na jornada acadêmica da PUC Campinas, em que aqui eu deixo aqui consignado os nossos agradecimentos ao carinho que a PUC Campinas sempre tem conosco, a partir da coordenadora Letícia. Mas são futuros estudantes que estão ali pelo menos 4 anos investindo seu tempo, seu dinheiro, e fora depois mestrados, doutorados, cursos de extensão, capacitação. Tem mais que ter uma justa remuneração pelo atendimento que fazem. Só que num país tão carente como o nosso, nem todos podem pagar. Aí batem no serviço público, não tem fonoaudiólogo. Não tem o fonoaudiólogo para as diversas outras áreas que o profissional atua, da fonoaudiologia, menos ainda para o tratamento da pessoa que gagueja. E isso conversa com o quê? Lá com uma lei de orçamento anual que preveja a dotação orçamentária para você aumentar a quantidade de servidores públicos no município através de concurso público, inclusive profissionais da fonoaudiologia, que o orçamento da Sim Educação preveja também ações de capacitação voltadas para isso, que a Secretaria Municipal de Educação, tenha essa atenção, que a própria assistência social busque ter também esse olhar. A partir do momento que você tem uma lei municipal que trate especificamente disso, você passa a imputar o poder público a obrigação de ter esse olhar também, e ganha uma ferramenta, inclusive, para, caso esteja descumprindo, que buscar as medidas de sanção necessárias. Eu sei que a senhora sabe disso, porém, como que é um ambiente aberto, é importante falar para as pessoas que irão nos assistir e que não necessariamente saibam. E já me encaminhando para finalizar as nossas homenagens à senhora e também a todos os vereadores através do presidente Luiz Rossini. Uma frase para finalizar: não complete a pessoa que gagueja, seja um bom ouvinte, até porque entre nós, geralmente se completar, vai completar errado. Sempre isso. E os nossos agradecimentos. Obrigada, Luiz. A gente está no período agora de apresentação da LOA, né, que é a Lei Orçamentária. E você já deu uma orientação aí importante para a gente, né? Pensar. A gente tem brigado muito aqui no município, porque a LOA, mas principalmente o PPA, que ele é apresentado justamente no primeiro ano de mandato, né? De novo mandato. Eles não vêm detalhados, né? Os últimos não vieram detalhados. Então, a gente não sabe direito os programas, o que vai desenvolver. É muito genérico, né? A dotação, é muito genérica. Então, a gente ficou brigando bastante. Dessa vez, eles trouxeram um pouco mais detalhado o PPA. Mas agora entrou a LOA, que é a Lei Orçamentária do ano que vem. Aí já é a hora da gente poder, inclusive, né, discutir isso. Você me alertou aqui, eu agradeço bastante. Bom, vou passar então para a Lívia. Lívia, obrigada, viu? Agora sim. Deixa eu chegar mais pertinho aqui, deixa eu virar aqui. Bom, é um prazer estar aqui hoje, representando, de certo modo, a fonoaudiologia, os especialistas na área da fluência da fala, e trazer aqui a importância de se conhecer a realidade da gagueira nas questões científicas. A gente sabe que hoje a gagueira ainda é erroneamente vista pela população, talvez por uma história que a gagueira traz em séculos aí a respeito de sua manifestação. A gente sabe que quem gagueja não gagueja sempre. A gente sabe que quem gagueja pode gaguejar mais ou menos em algum lugar, ou mais ou menos com alguma pessoa, ou em alguma situação. Então, se eu não gaguejo às vezes, por que então não posso fazer o mesmo em todos os dias, em todos os momentos? E por isso também eu acho que se acreditou que a gagueira fosse algo emocional e psicológica.
E eu venho falar aqui hoje sobre esse mito principal de que ela não é causada por problema emocional ou psicológico, que, na verdade, ela não é causada, mas ela sofre esses impactos, né? Acho que a gagueira, ela impacta a vida, na verdade. As pessoas que gaguejam sofrem muito os impactos emocionais aí que a sociedade muitas vezes acaba gerando, né? Então, a minha função hoje aqui é justamente falar um pouquinho de como que essa gagueira tá no nível mundial e brasileiro. A gente sabe que saiu agora, né, que uma criança a cada 20 gaguejam no mundo. O que a gente sabe atualmente é que a gente tem 5% de pré-escolares que gaguejam. E uma coisa importante é entender que a gente precisa sair daquele discurso de que a gagueira acontece na criança porque ela está aprendendo a falar. A gente precisa entender que uma criança que repete sílabas, uma criança que apresenta bloqueios, não consegue falar a palavra, tem tensão no seu corpo, movimentos, isso não faz parte, vamos dizer assim, de um desenvolvimento da nossa fluência. Isso já é um indício de que alguma coisa diferente está acontecendo. O que acontece é que muitas vezes essas crianças, esses 5% aí de modo geral da população que começam a gaguejar, a gente entende que precisa ter um olhar melhor e não colocar tudo dentro do mesmo, né, da mesma condição de que estou aprendendo a falar. E, na verdade, não. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que tudo indica é que a gente tem 80 milhões de pessoas gaguejando hoje no mundo. Então, é um número bem expressivo. Aqui no Brasil, a cada 5 crianças que gaguejam, 4 delas têm a remissão do quadro, seja espontaneamente ou até mesmo com alguma intervenção ali. No entanto, a gente tem que entender que essas 4 crianças que têm a remissão, porque o cérebro muito plástico ali, né? O cérebro ele consegue fazer um rearranjo e essa fala acaba tendo uma produção com uma fluência desejável, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma criança que vai para a persistência na vida adulta. Bom, mas e essas 4 que têm a remissão? O que a gente faz? Então, a gente vai esperar? Não, a gente nunca pode esperar. E não tem nada que a gente tenha hoje que nos diz que aquela criança, se aquela criança vai ou não ser persistente. Não há nenhum teste, não há nada que diga assim, dessas 5 crianças de uma salinha de aula que gaguejam, qual vai ser persistente? Nós não temos como saber. E, muitas vezes, a remissão do quadro pode acontecer semanas após o início do transtorno, né? Mas também pode acontecer, às vezes, anos depois. E o que a gente faz nesse período, né? O que essa criança vai vivenciar dentro de casa, na escola, com os colegas, nessa vida em que o quadro está instalado? Então, é muito importante que toda criança que começa a gaguejar tenha, então, uma atenção, receba uma atenção devida, sem pensar se ela vai ou não persistir. Porque o momento é o momento. Se ela vai ter a remissão, mas ela passou por meses de preconceito, às vezes de uma família que não consegue lidar, que escolhe uma forma de lidar na tentativa de ajudar, mas que, na verdade, não seria a melhor forma, essa criança acaba tendo aí memórias, muitas vezes negativas, de situações que envolvem a comunicação. Então, o melhor é a gente entender essa incidência. Então, a gente tem uma incidência razoável e a prevalência, que é 1% aí, eu acho que a gente precisa ter essa atenção. Como eu falei, quando a gente fala da idade de início da gagueira, é muito comum a gagueira começar a se manifestar quando a criança começa a falar em torno de 1 ano e 8, 1 ano e meio, geralmente entre 2 e 4 anos. Por isso a confusão na sociedade de que, começou a gaguejar porque é pequena, porque está aprendendo a falar. Porque justamente a maior parte delas gagueja nessa situação, nessa idade. Mas a ciência já vem explicando o porquê que o disparo, o gatilho para essa gagueira acontecer, está relacionado ao desenvolvimento do cérebro dessas crianças e alguns neurotransmissores, algumas substâncias do cérebro da criança, que nessa faixa etária, junto com outros fatores ali associados,
dão o gatilho para a manifestação dessa gagueira. Mas pode surgir até 12 anos. A gente tem crianças que até 7, 8 anos nunca tiveram nada e, de repente, aos 8 anos, o quadro, então, se manifesta. Por quê? Porque nós estamos falando da gagueira do neurodesenvolvimento. O que significa isso? É quando você tem uma fluência sendo alterada por uma modificação no seu cérebro. E que essa modificação das áreas da fala, ela é causada por uma base genética, em 80% dos casos. Então, a pessoa vai manifestar. Para ela manifestar a gagueira, ela precisa de uma base genética. Senão, toda a população teria gagueira, porque quem é que nunca passou por um problema emocional? Então, nós teríamos toda a população, em algum momento da vida, né, com gagueira. Então, eu acho importante a gente ter já vou desenvolvendo esse conceito. Então, a gagueira do neurodesenvolvimento, ela ocorre na infância, porque o cérebro, nas áreas da fala, sofre uma modificação, cuja base ela é genética. A gente vai voltar a falar disso, mas já para vocês irem construindo o novo raciocínio aí atual da ciência. E como que a gagueira vai se manifestar? Eu acho que é aí que está o X da questão com relação à diminuição do preconceito e a compreensão do que realmente é a gagueira para quem gagueja. Tem estudos que dizem o seguinte: como um adulto define o que é a gagueira? Nenhum adulto define que gagueira é o que a gente vê ali, ó, Opa, acho que eu estou passando para frente, peraí. Ai, meu Deus, é aqui. Ai, como é que eu volto? Aqui, ó. Pronto. Vejam, vamos ver esse iceberg da gagueira, né? O que a sociedade, o que todo mundo pensa? Que a gagueira é aquilo que está ali, na pontinha do iceberg, que são as manifestações dela, que o ouvinte, muitas vezes, ele acaba tendo contato, que é uma fala repetida, que é uma fala bloqueada, ou que é uma fala com prolongamentos de sons. Então, e os movimentos de força que muitas vezes a pessoa que gagueja tensão física pode ter. E aí, ninguém entende que por trás, abaixo disso, algo que é ali dentro da pessoa que gagueja, existem milhares de sentimentos e de emoções que tornam a gagueira algo muito difícil de lidar. Então, o que a população e a sociedade vê? O que está ali na ponta do iceberg. Então, é engraçado alguém que repete, é engraçado alguém que bloqueia, alguém que fala diferente. A população vê que é engraçado, mas considera algo que talvez na vivência dele não é comum encontrar, né? Considera algo ok, algo que possa brincar. E ninguém entende que isso é uma característica da fala da pessoa, que quem está fazendo toda essa arquitetura da fala é o cérebro. Então, é um jeito desse cérebro trabalhar. Igual a cor do nosso cabelo, igual a cor do nosso olho, da nossa pele. Cada um tem uma característica, um modo do nosso corpo trabalhar. Mas, infelizmente, a gagueira é vista como algo engraçado, algo que pode... E ninguém entende o que está por trás. Quer dizer, a pessoa que gagueja, qual é a definição pela pessoa que gagueja, né? Eu gaguejo. Gaguejar não é apenas prolongar, repetir ou bloquear palavras. É uma experiência. É uma experiência que envolve emoção, sentimento, medo, pavor de perder o controle da sua própria fala. Então, a sociedade, ela precisa entender que quando escuta alguém gaguejar, o correto jamais é dar risada ou tirar sarro, porque aquilo é a característica. Você está zombando de algo que faz parte da personalidade daquela pessoa, que faz parte dela, da forma dela funcionar. E por trás, ela traz com elas muitas coisas, né? Muitas coisas difíceis de lidar, muitas vezes porque a sociedade também não ajuda. Né? Então, acho que a gente precisa construir isso, né? A gaguejar é uma experiência. Tanto que é uma experiência que quem gagueja tem momentos de fuga, de querer fazer movimentos para tentar fazer com que a palavra saia, movimentos de força, porque é terrível você estar andando e de repente cair com o pé num buraco, não é? Você vai querer tirar esse pé do buraco o quanto antes. Imagina eu falar e de repente o sinal do meu cérebro é cortado. É porque é isso a gagueira. A gagueira é uma questão de tempo do som.
E aí você fala, vou ficar parado? Não, eu quero fazer força, eu quero pôr para fora essa palavra. E aí, se eu tenho uma pessoa na minha frente que está rindo, que está olhando para mim com uma expressão de vai logo, ou que bate nas suas costas para a palavra sair, veja, toda essa situação gera um constrangimento, um desconforto tão grande que isso você pode agravar a gagueira, né? Você pode trazer um momento de comunicação nem um pouco fluido para aquela pessoa. E aí nós também temos um momento de esquiva, de evitação. Então, as pessoas se gaguejam, principalmente desde as crianças até os adultos, tem momentos de não querer viver a comunicação em sociedade, em querer se isolar, em querer justamente não ser ativo. E a gagueira não tem nada a ver com inteligência e nem com boa comunicação. Então, é muito triste você ver uma pessoa que tem uma comunicação excelente, uma criança que se comunica tão bela, tão assim, uma beleza tão grande, deixar de participar, deixar de se expor, e mais, as pessoas não poderem mais aprender com essas pessoas, né? Que essas pessoas têm muito a contribuir, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, eu acho muito lindo isso, né? Como é que a gagueira é descrita por quem gagueja, né? Não é somente aquilo que você vê, mas existem emoções, percepções, e tudo isso é uma experiência global. É muito mais. Então, para quem estiver assistindo a gente, entenda que não é engraçado e vamos entender que a gagueira é algo que a gente tem que acolher como uma característica, tá? E o que causa gagueira? É emocional? Não, não é. Ah, mas eu gaguejei porque meu pai falou que eu levei um susto. Ah, porque eu perdi meu gatinho de estimação. Ah, porque o cachorro morreu. Enfim, tem vários fatores aí que a gente muitas vezes atribui. O que a ciência diz hoje é que a causa da gagueira, ela entra numa questão multifatorial. Veja bem, não é que várias coisas causam a gagueira. É a interação entre vários fatores, com o genético de base. Então, o meu genético, ele interage com o meu ambiente, interage com o meu corpo e manifesta a gagueira, tá? Então, preciso do orgânico, do gene para desenvolver. Então, isso é muito importante. E aí, a gente tem aí vários genes. A gente sabe, para quem não estudou a parte genética, os genes, eles comandam o nosso corpo. Eles dão o funcionamento de tudo que a gente faz. E já foi encontrado muitos genes relacionados à gagueira. Não é um único gene. E já foram mapeados. Foram feitos estudos com gêmeos que gaguejam e conseguiram ver ali a parte genética da gagueira ali, similar, principalmente nos gêmeos idênticos. Então, os gêmeos idênticos, eles realmente tinham mais gagueiras aí, e não é pelo convívio não, porque gagueira não pega. Ninguém vai aprender, ninguém vai gaguejar porque convive com alguém que gagueja. Né? Ninguém vai gaguejar, é outro mito. Então, o primeiro mito não é psicológico nem emocional. O segundo mito, né, a gente precisa ter essa compreensão. Então, isso é muito importante. Então, a parte genética, ela traz essa questão, tá bom? É fundamental aí, e sem a parte genética... mas eu não tenho ninguém na família que gagueja. Não precisa encontrar alguém que gagueja. Em algum momento... Em alguma geração isso aconteceu, tá bom? Mas 80% é genético e outros 20%? Os outros 20%, a gagueira ela é causada por questões, por exemplo, nascimento prematuro, uma infecção grave na infância, algumas doenças autoimunes. Então, é um outro padrão de alteração, mas o mais comum é ela ter, então, esse neurodesenvolvimento, o cérebro tendo um desenvolvimento diferente aí, durante o crescimento, tá bom? E aí, graças à neurociência, que é o estudo do cérebro e do seu funcionamento, foi possível, através de métodos de neuroimagem, descobrir essas bases neurológicas da gagueira. Tá? Então, sabe-se que o cérebro de quem gagueja, em áreas da fala, ela se comporta diferente do que as pessoas que não gaguejam. Então, isso já é registrado em exames de neuroimagem. E aí, para finalizar, eu queria dizer que
Quanto aos mitos, um outro mito é é associar a gagueira com padrão de inteligência. Não tem nada a ver. A gagueira, a pessoa que gagueja é tão inteligente quanto qualquer pessoa que não gagueja. E mais, quando a gente vê essa criança dentro da escola, o adolescente na escola e o adulto no mercado de trabalho, a gente precisa entender que aquele indivíduo não é a gagueira. E tanto que a gente nem diz que ele é um gago, porque dizer que é gago é você colocar aquela pessoa, estigmatizar e defini-la como somente isso. A pessoa, ela tem uma característica, ela é alguém que gagueja, mas junto com a gagueira, ela pode ter tantas características especiais, ser um excelente profissional, ter um domínio da sua área de formação, e o mercado de trabalho pode perder pessoas tão competentes por entender que a gagueira pode trazer problema. E vou dizer, tem muita gente que não gagueja, que não tem uma comunicação de excelência, como muitos que gaguejam têm. Porque a gagueira, a falar bem, não é só falar sem gaguejar. Para uma comunicação boa, você precisa ter um conjunto de características, saber exatamente o que você vai dizer. Você precisa encadear bem as suas ideias. Então, gagueira não quer dizer que ele não é um bom comunicador. Então, os RHs de empresas e os professores precisam entender isso, né? E precisa mudar. Tá bom? E aí, quando a gente pensa na gagueira, na questão dos órgãos de saúde, a gente vê que os órgãos de saúde hoje estão do nosso lado quando a gente vê que tanto o DSM-5 como a CID, seja a CID-10, que é o que está vigorando, que é o que está hoje presente no Brasil, ou a CID-11, que talvez, né, inicie aí por volta de 2027, se eu não estou enganada, a CID-11 já coloca, que é o código, né, das doenças, já coloca a gagueira como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, um transtorno que inicia na infância por alterações nesse sistema cerebral, e mais, ela já coloca o impacto da gagueira, que antes, na CID-10, não se falava tanto do impacto. Então, hoje, se vê a gagueira como algo muito maior do que simplesmente gaguejar. Tá? E a CIF, né, a classificação aí de funcionalidade, ajuda mais ainda quando a gente consegue entender que a gagueira, cada indivíduo vai ter seu impacto. E a CIF permite eu olhar cada um na sua individualidade. Quais as barreiras daquele ambiente para cada um? Quais os facilitadores para aquela pessoa naquele ambiente? O quanto a gagueira impacta ou não essa vida? Então, a gente já consegue até individualizar a avaliação e o tratamento até. E até pensando em lei, né? A gente já consegue entender o quanto isso é necessário, conhecer o impacto para quem gagueja. E, que eu já falei... E aí eu quero falar, então, de um ponto, né? Então, quando a gente pensa nos mitos, a questão de que é o psicólogo que trata quem gagueja. Esse é um outro mito. Claro que os profissionais da saúde, o psicólogo, neurologistas, todos os profissionais, psiquiatras, eles têm a sua função do ser humano, do cuidado com o ser humano, mas toda pessoa que gagueja precisa ser atendido por um fonoaudiólogo. Hoje, já foi reconhecida oficialmente a especialidade da fonoaudiologia, a especialidade em influência, desde 2019. Então, não é todo fonoaudiólogo que entende de gagueira, ou sabe atender, ou dá o devido acolhimento. Então, quanto mais a gente puder setorizar isso dentro do Sistema Único de Saúde, ou dentro né, que o fonoaudiólogo é como a medicina, cada um tem sua especialidade. Né? O generalista hoje é mais complicado. E entender isso, procure um fonoaudiólogo, e se ele precisar encaminhar para outros profissionais, é lógico que ele vai fazer dentro da necessidade, mas é o fonoaudiólogo que vai cuidar e acolher as pessoas que gaguejam. A terapia, o nosso papel, então, é cuidar de tudo isso, né, de promover mudanças tanto na programação, estimular esse cérebro, mas principalmente fazer a pessoa que gagueja entender a sua característica e saber conviver bem com ela. Eu acho que eu termino aí. Acho que ficou aí, terminando. Então, eu acho que é isso. Algum outro mito que você se lembra, ô, Luiz, que você queira comentar? Nós temos vários, mas eu acho que o mais importante é desmistificar. São esses que eu pontuei, da inteligência, né, que a gagueira não é emocional, e acho que
são esses os mais específicos aí. Acho que é isso que, no momento, eu consigo passar. Não sei se ficou alguma dúvida. E eu agradeço muito a participação e todo esse projeto lindo aí que foi agora a nossa lei aprovada. Para o bem e para a qualidade de vida aí de todos que gaguejam. Obrigada. Obrigada. Só apenas uma rápida intervenção nessa pergunta que você acabou de fazer. Aqueles mitos comuns que a gente escuta no dia a dia, o de que dá um susto, melhora a gagueira, até questões de violência mesmo, bater com uma colher de pau na cabeça da pessoa, enfim, coisas sim. nesse sentido, entendeu? Que gagueira pega, não Gagueira pega. pega, exatamente. Nenhuma criança vai começar a gaguejar porque Ou por está imitação, convivendo com né? um amiguinho que gagueja. Não é confortável o cérebro gaguejar. O cérebro não vai buscar fazer uma coisa que para ele é muito mais complexa. Exato, que não faz parte da fisiologia, do funcionamento daquela pessoa. E uma última é a questão de que a criança que gagueja porque os pais fizeram alguma coisa com essa criança. Isso é importante também. A gagueira não é culpa dos pais. E isso é muito importante também. Eu acho que tira um pouco do peso aí dessa responsabilidade, né? Bom, Lívia, obrigada. Obrigada, Luiz. Eu tenho umas questões para fazer. Eu vou Fique à aproveitar. vontade. Fique à vontade. Eu vou aproveitar. Bom, depois que esse projeto de lei chegou para mim, aí eu comecei, de vez em quando, a olhar, né, algumas coisas, né? Apesar de eu gaguejar, eu nunca parei para estudar, nunca parei, fui levando, né? Obviamente que passei por um bom processo da minha vida, assim, muito em sofrimento por conta disso, né? Tive muito sofrimento, mas depois eu comecei a deixar de negar, né? Porque não é que eu negava, eu negava, na verdade, né? Mas eu não tocava no assunto, que é uma forma de negar também, né? Então, depois eu fui enfrentando mais, né? Reafirmando mais que eu sou uma pessoa que gaguejo, sem muitos problemas. Mas o que eu... Aí eu comecei a ler alguma coisa. Aí eu lia e eu não entendia. Eu entendia que não era um fator emocional. Até porque eu também acreditava que... A turma falava assim para mim, você está nervosa, você está gaguejando. Eu falava, mas eu não estou nervosa, né? E aí, então, a definição, eu entendi melhor agora com você. Que é essa junção, né, da base física, né? Sim, perfeito. Né, justamente, e nesse processo de desenvolvimento do cérebro, a partir de intervenções externas, né? Sim, sim. Né? Exatamente. É um ambiente orgânico da própria pessoa com a base genética. Tá. Então, agora eu entendi. A definição, como aparecia para mim muitas vezes, eu falava, mas espera aí, ou não é? Confunde, né? Como é que não é emocional, mas se o ambiente também ajuda? Aí agora eu entendi. Em determinados momentos, eu também entendi, porque eu também passo por isso, sim, que tem períodos que eu estou super fluente. E aí eu descobri que tem outro vereador também aqui que eu não sabia. E eu nunca percebi que ele fala, eu já estou desfluente, hoje eu estou desfluente, lá assim para mim. Então, aí eu percebi que, por exemplo, tem períodos que eu estou tranquila, mas tem períodos que eu né, toda hora. E o meu problema é no TR, né? TR, PR. TR é como tem grupo. TR, PR. Não, essa galera tem certas símbolos que... CR, essa galera enfim, me complica. Bom, aí, então, essa parte eu compreendi. Então, agora eu compreendi com você. Então, aí, o que eu queria perguntar? São duas coisas. Acho que uma talvez é para a Lívia e a outra é para o Luiz. A pergunta. A maior base não é a base emocional, mas o emocional, obviamente, que ele vai interferir, influenciar, e você Sim. vai sofrer os efeitos dele. Sim. Né? Então, por que tem períodos que a gente está tranquila, sim, falando bem, assim, eu posso até estar nervosa. Às vezes o pessoal até fala assim, porque eu sou uma das vereadoras aqui que
que vai muito para o enfrentamento, né? Sim. E quando eu estou indo para o enfrentamento, muitas vezes eu não gaguejo. Quando eu estou naquele... Se eu tiver calma, aí que eu vou gaguejar. Calma, não. Se eu estiver falando calmo, aí que eu vou gaguejar. Aí é batata. Bom, aí que eu queria perguntar para você. Por que tem períodos, assim, que eu tô, né, com uma fluência tranquila, e tem períodos que isso vai me complicar? Essa é uma pergunta. Tá. A outra pergunta, que eu já vou fazer para os dois, que, na verdade, não é nem uma pergunta, mas é mais um convite mesmo. Enfim. Veja, uma das preocupações nossa é apresentar projetos de lei que não peguem, né? Hoje eu participei de uma mesa que falou do transtorno TDL. Transtorno do desenvolvimento de linguagem, TDL, exato. Sim, tá. Aí eu participei de uma mesa, porque também, logo em seguida, depois da nossa, foi aprovado também o projeto de eu lei sei, sobre isso. Bom, participei de uma mesa tal, e aí o presidente Rossini, que foi o que apresentou, a do TDL, aí ele brincou, falou assim, porque foi a questão que eu coloquei. Ele falou assim, lei é que nem catapora, né? Tem uns que pegam, tem uns que não pegam, né? E aí, veja, essa lei não é uma lei que ela vai pegar por osmose. Essa é uma lei que ela só vai pegar se tiver organização, Sim. luta social, provocação por trás, né? Uhum. Então, por quê? Porque essa lei é uma lei que ela fala exclusivamente de políticas públicas, de orçamento, de investimento, Então, é uma coisa que a gente vai precisar. Então, veja, eu entendo, Luiz, que acho que a gente precisa, e aí eu já faço esse apelo para você, que aí acho que não é nenhuma pergunta, mas é um apelo mesmo, da gente poder, talvez, em algum momento, né, organizar algo no sentido de que a gente vai organizar ações para cobrar do executivo para que aconteça. Sim, sim. Porque, senão, não vai valer a pena, né? Então, você leu aí 2 artigos, acho que foi o 5º que você da leu. Criança, daqui. né? Foi o 5º, 7º, 9º, salvo engano. Você leu e que eu, particularmente, Luiz, eu estava pensando, eu achava que essa lei eu ia ter problema de aprovar ela, né? Eu ia ter problema porque a educação... Porque ela demanda, né? Porque ela demanda. E a educação, principalmente a educação... Aqui em Campinas é o seguinte, toda lei que versa, que tem que passar em algum momento pela educação, tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação. Sim. Eu não sei como que passou de boa, não sei se foi medo da autora, não sei se foi medo... Porque se isso é barrado lá... Né? Ia ter repercussão. A autora poderia denunciar, né? Por que barrou, né? Nós estamos falando de, querendo ou não, ainda tendo imaginário de ser uma pessoa, talvez, PCD, né? Pode ser, tem gente que pode, né, pode imaginar isso. Então, cairia numa discriminação. Mas por que vocês estão, né, negando uma política pública para alguém que... para as crianças que muitas vezes passam por esse... Então, eu fiquei até meio surpresa de ter passado, porque a lei ela ficou um tempo, ela votou na primeira discussão, na segunda ela ficou um tempo, mas ela ficou um tempo porque foi por conta de tramitação, não foi por conta de que mandaram segurar, entendeu? Porque tem muitas vezes que eles mandam segurar aqui, a base fica segurando. Sim. Não foi o caso. Até o Michel provocou, não sei se foi o Michel, se foi você, acho que foi o Michel. Quem fez a provocação foi o Michel o tempo inteiro. Na Justiça Eleitoral, né? Na plataforma da Justiça Eleitoral. Chegou para a gente que essa lei tinha passado pela primeira discussão e não passou pela segunda e que precisava votar. Aí eu falei, nossa, aí eu fui atrás, falei, realmente, né? Aí, por conta disso, inclusive, votou. E eu fiquei super feliz, né? Por não ter feito tantos esforços assim para poder aprovar uma lei como essa. Então, essa lei, ela precisa, de fato, ser cumprida. Ela não pode ser uma lei como a gente brinca aqui, que vota na primeira discussão e coloca no armarião. A gente tem uma brincadeira aqui, né? Entre os vereadores. Tem uma pasta, um armarião, coloca lá e deixa lá, morre lá.
ela já é uma lei, né? Sim. Ela já é uma lei, ela não é um projeto, ela já é uma lei e ela precisa pegar. Sim. Ela precisa ser uma catapora. Engavetadores. E você sabe que eu acho que eu tenho a minha resposta, não é uma pergunta, né, mas é uma colocação a respeito como fonoaudiólogo, e o Luiz vai ter como, né? Agora, respondendo a sua primeira pergunta. Respondendo a primeira pergunta sobre por que a gagueira ela modifica em algumas situações, por que um dia está gaguejando mais, outro gaguejando menos. A característica principal, que também todo mundo tem que entender, que a característica principal da gagueira é sua intermitência, ora sim, ora não, e sua variabilidade. Por quê? Porque a gagueira acontece aonde? Onde que a gagueira acontece? No cérebro. Ela se manifesta na boca, mas vamos pensar que a máquina da fala aqui, existe áreas que a gente chama de máquina da fala. Vamos explicar assim mais didático. Essa máquina da fala, ela tem um funcionamento diferente comparado com quem não gagueja. Veja bem, se essa máquina está no cérebro, o cérebro não sofre influência de várias coisas. Por exemplo, vamos pensar que você não tem gagueira, você tem uma ansiedade, uma depressão ou uma síndrome do pânico. Toda hora a pessoa vai ter depressão ou toda hora ela vai ter ansiedade? A ansiedade e a depressão acontece aqui também. A forma como o cérebro está trabalhando, as substâncias do cérebro que se alteram. Ela vai ter depressão por toda a vida ininterruptamente? Ou a ansiedade não vai vir um dia vai, outro dia não vai, momento sim, momento não? Por quê? Tudo o que acontece no cérebro, né, desses exemplos que eu estou dando, ela não é uma lesão, você não tem um machucado, você tem uma lesão ali que impede 100% da fala fluida. Desligou, não. Então, o que a gente tem que pensar? Pensando que a gagueira acontece aqui, quando mando o som para minha boca, então, se eu vou falar, por exemplo, oi, e eu faço oi, por que foi mais de um o? Porque a minha máquina aqui não mandou como deveria mandar os sons da fala. Então, se eu durmo mal, se eu tenho uma noite mal dormida, se eu estou numa fase de muito estresse, se eu estou cheia de preocupação, como é que esse cérebro vai trabalhar? Alguém trabalha bem quando está passando por um problema difícil na vida? Alguém consegue ter atenção? Alguém não tem mais ansiedade do que deveria? A gagueira entra no mesmo pacote aí. Então, se eu sou uma pessoa que gagueja, eu posso gaguejar muito mais se eu tenho uma noite de sono ruim. Eu posso gaguejar muito mais se eu estou muito tensa. Por que quando está nervoso e tenso gagueja? Porque, veja, como é um cérebro de alguém que está nervoso e tenso? O que o cérebro não tem que fazer para manter a pessoa em pé? Vamos dizer assim. Né? Por exemplo, eu estou falando aqui. Aqui seria, se eu gaguejasse, seria um lugar em que eu estaria. O meu cérebro está fazendo muita força. Ele tem que pensar na frase, no que eu vou falar. Eu tenho que pensar no tempo. Eu tenho que pensar se você está me entendendo. Aumenta a demanda, aumenta a gagueira. Ficou claro isso? Nossa. Não faz todo sentido? Na hora que eu vou falar, né? Mas por quê? Não é porque você está gaguejando que você está nervosa. É que o seu cérebro está trabalhando muito, porque o seu corpo, nessa situação, ele está prestando atenção em milhares de coisas. Se você vai falar com o chefe, é claro que você vai estar muito mais atento, muito mais preocupado. Como é que o cérebro vai ter uma fluência se ele tem que pensar em tudo o que você precisa, além de só falar? Não é só falar, ele tem que, se você estiver nervosa, ele tem que segurar a sua pressão para você não cair e desmaiar. Você está entendendo? Então, eu acho que é uma explicação didática que traz um pouco mais para as pessoas isso. Tá? Ficou com alguma dúvida? Deu para entender isso? Então, pelo amor de Deus, não vamos parar de falar para a pessoa, mas ontem você estava gaguejando menos, então hoje você consegue ficar sem gaguejar. Não. Não é controlável. A gagueira é involuntária. Porque se a pessoa que gagueja pudesse controlar, ela não gaguejaria mais. O cérebro é que define. É o cérebro que escolhe quando gaguejar, não é a pessoa. Né, Luiz Fernando? E, além disso, outra coisa, né? É o famoso pare, pense e respira. Exato. Eu tô pensando o tempo inteiro, estou respirando o tempo inteiro.
Isso é uma outra fala com... Não, é. E as pessoas fazem até de boa vontade, elas querem ajudar. elas querem Só que é uma ajudar. besteira isso, gente. É como se a pessoa que gagueja não pensasse, não respirasse, entendeu? É porque a pessoa que está escutando alguém gaguejar, eu brinco que a pessoa que está escutando alguém gaguejar é ela que para de respirar, porque ela está tão preocupada com a fala do outro. É ela que começa a ficar nervosa. Então, ao invés de a gente falar, pare, respire, eu acho que a pessoa que está escutando a outra gaguejar que tem que parar e ela tem que se acalmar e respirar. Não é quem gagueja. Entendeu? E com relação à sua pergunta, à sua explanação referente... Eu, como fonoaudióloga, eu acredito que, assim, pensando em ações, a gente tem que começar dentro, realmente, da educação e da saúde ao mesmo tempo. Com informação às pessoas, a porta de entrada da criança, que são os médicos dentro de um posto de saúde, entender o que é gagueira, orientar, porque uma orientação à família já favorece um ambiente maravilhoso de promover fluência, né? Então, eu acho que a porta de entrada da criança, que é a educação, e que são os pediatras, os neuropediatras, ações dentro de postos de saúde, de informação. Eu acho que começar isso através de ações simples, que exigem menos né, o financeiro aí do município, vamos pensar assim, eu acho que é capacitação de profissional, levar isso o máximo possível para dentro das escolas, das creches, tá? E aí a gente já vai promover uma mudança no início desse quadro, tá? Porque muitas das atitudes errôneas de professores e pais também formam um ambiente desfavorável que agrava. Tá? Então, se eu tiver um ambiente positivo dentro para essa criança, muita coisa pode ser diferente. Então, eu acho que o primeiro ponto das ações envolve coisas de informação, capacitação, tá? Para esses profissionais que nem sempre sabem, porque pediatra fala, vai passar, calma, respira, se acalma. Então, não pode. Eu acho que a formação de equipe, a preparação dessa equipe é fundamental. Né? Porque aí, se você melhora isso, claro que vai chegar muito menos dentro na questão terapêutica. Porque eu estou falando de 5 crianças, 4 vão ter remissão, você vai ter uma criança ainda que vai manter mais tempo. Só que quem disse que às vezes essas 4 estão agravando porque não tem uma conduta adequada por um profissional que não entende de gagueira. Né? Eu acho que isso é fundamental. E não só pediatra, o próprio fonoaudiólogo do sistema público, porque nem sempre sabe sobre gagueira. Porque ele é mais generalista. Então, eu acho que a gente precisa... A primeira coisa é a formação de profissionais sobre o assunto. Primeiro, falar um pouco da minha experiência pessoal, exatamente que é de toda pessoa que gagueja. Momentos que você tem uma fluência melhor, momentos que você tem uma fluência não tão boa. Acho que hoje eu até consigo manter uma estabilidade maior de momentos bons. Mas, certamente, eu tenho aqueles dias que eu estou mais cansado, estou com alguma outra coisa na minha cabeça, que acaba que eu percebo o impacto na minha fluência. Tem vezes que a minha fluência de manhã não é a mesma fluência da noite, devido a um acúmulo de cansaço no decorrer do dia, essas questões todas. E admito a vocês, como é que a gente está aqui... Convivo com muito fonoaudiólogo, mas a gente tem sempre alguma coisa a aprender. Nunca tinha pensado na explicação científica da questão dessas alternâncias. Acabei de ter uma aula. Algumas coisas que a Lívia falou que eu já sabia, enfim. Mas isso, para mim, foi uma novidade mesmo. Sabe, porque tira o peso de que assim, você entende um pouco mais da variabilidade. Isso traz o conforto. Exatamente. Porque senão você coloca só na sua responsabilidade, você fica assim, será que eu tô assim? Por que eu tô assim? O que está acontecendo? Enquanto, na verdade, é o seu cérebro que está falando assim, olha, eu estou prestando atenção em muita coisa desde as 5 da manhã. Vamos dar um desconto aí, né? Então, isso é muito... Celular, ficar em tela, criança que fica em tela, vai gaguejar muito mais, assim, nesse sentido. Pela estimulação, hiperestimulação, o cérebro fica ali numa hiperexcitação, exato. E aqui sou eu falando de maneira empírica, sem ter a propriedade de um médico ou de um fonoaudiólogo. Mas o cérebro é talvez o órgão do corpo humano que mais demanda de nós energia o tempo inteiro.
porque tudo depende do funcionamento do nosso cérebro. E quando você tem a sua fala competindo com várias outras atenções que aquele cérebro está tendo que ter simultaneamente, faz de fato todo sentido. Você tocou num ponto que é verdade. Devido ao seu grau de nervosismo com aquela situação, manter a sua pressão a 12/8 para você se manter em pé passa a ser uma preocupação do seu cérebro. Interessante isso. Não, não, faz todo sentido. Exatamente. Pô, eu repito, convivendo com um monte de fonoaudiólogo, eu nunca tinha pensado na explicação disso. Tá aí. E sobre a sua questão, temos aí um desafio. Primeiro, tem câmaras de vereadores pelo país que a gente percebe a dificuldade da tramitação, ou por considerarem algo menor, ou se não pelo medo de você criar obrigação pecuniária à prefeitura. Despesa. E a gente sempre pensa, enquanto abrangagueira, que isso é um equilíbrio. Por um lado, não dá para ser mais realista que o rei, propor algo que lhe torne a tramitação impossível, ao mesmo tempo que pagamos impostos para ter prestação de serviço público. E política pública é uma escolha. Municípios fizeram a escolha da tarifa zero do transporte público, municípios fazem opção pelo incentivo tributário de área A, B ou C. O gasto público no caso, é opção política. E cabe a nós, sim, fazer com que cada vez mais a gagueira seja uma escolha política que faça com que o município, o estado e a União faça ali o investimento, entenda como sendo um gasto público interessante, importante, principalmente. E pego emprestado a fala da Lívia. Quais são os 2 equipamentos públicos das 2 secretarias que têm mais capilaridade em qualquer município? Escola municipal e posto de saúde. O SUS, com todos os problemas que tem, é uma grande conquista da nossa Constituição de 88, e junto com os Correios e na eleição com a Justiça Eleitoral, são as 3 vezes que o poder público está espalhado por literalmente todo o país. Os Correios vão entregar a carta nos cantos mais remotos do país. Também uma agência do Banco do Brasil tem, geralmente. Mas o SUS vai estar lá, que seja o barco levando a vacina para ser aplicada, e no período eleitoral as urnas eletrônicas chegam também onde tem que chegar. Vamos trazer isso para a realidade de um município. Tudo começa com informação. E aí sim, a Bragagueira se dispõe a estar em Campinas cada vez mais, atuando nas escolas, nos postos de saúde, ajudar na elaboração de materiais informativos didáticos com linguagem simples, que passem esse esquema de mitos e verdades que pode aparecer até bobinho, mas não é. Passa informação para pessoas que não têm informação nenhuma sobre o tema. 4 frases dizendo que é mito e o que é verdade já tem o poder de transformar a vida de muita criança que gagueja e muito adulto que gagueja também. A gente quer sim ajudar na elaboração de materiais didáticos, folders, cartazes, materiais virtuais que possam ser distribuídos na rede pública de saúde, ir nas escolas palestrar, contribuir com informação perante os próprios conselhos municipais de saúde, educação. Pessoa com deficiência, isso é um debate que eu não vou me atrever a me aprofundar aqui, mas existe. Gagueira é deficiência ou não é? E aí isso até se reverbera por outros temas, a própria CID, CIF, impacto biopsicossocial. Repito, não vou me enveredar aqui agora nesse assunto. Porém, não é necessariamente mais uma verdade que gagueira não seja deficiência. Muito pelo contrário. Então, são conselhos que tem que ser chamados a essa conversa, sim. A nossa proposta, sim, é o trabalho parlamentar, que aí não depende tanto de nós de maneira direta. Aí eu falo de PPA, falo de LOA, falo da depois fiscalização até a partir das comissões temáticas
da casa, comissão de saúde, educação, tudo isso, e também a gente começar um trabalho pensando principalmente na escola e na rede pública municipal de saúde. A vida começa no município. Ninguém, quando está doente, bate no Ministério da Saúde lá em Brasília. A eleição é que a gente dá muita importância à eleição geral. E tem que dar mesmo, com certeza. Mas a eleição municipal é a eleição mais importante. É a que impacta no nosso dia a dia. Você me fez lembrar isso, porque às vezes a gente está debatendo aqui assuntos, o pessoal fala assim, mas isso é um tema nacional. Eu falei, mas as pessoas estão aonde? Né? É um tema nacional, né? Vou dar um exemplo, sobre a questão do imposto de renda, né? Mas onde as pessoas moram? As pessoas moram nos municípios, né? Isso interessa também, é uma pauta para todo mundo, né? Bom, então, assim, eu vou me comprometer aqui com algumas coisas com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer um conjunto de questões, né, requerimentos de informação, junto aqui o município. Né? Eu já penso, como eu sou da educação infantil, então eu já penso logo na educação infantil. Né? E é a melhor entrada. Né? Mas eu sei também, como o Luiz falou, sobre a questão da própria saúde. Né? Mas, enfim, a gente já pode, talvez, fazer alguns requerimentos de informação solicitando, né, dados, né? Ou seja, quantas crianças, né, de que idade, que gaguejam, onde que estão, se tem, né, esses dados, esse levantamento. Acho que a gente pode fazer um conjunto aí eu vou precisar de vocês, obviamente, né? E aí, eu acho que em seguida a gente montar mesmo um grupo de trabalho, mesmo para pensar. Sei que a Lívia está aqui pertinho, você está um pouquinho mais longe, mas isso a gente pode fazer virtualmente, pode fazer de qualquer outra forma. E aí a gente começa... 7 horas de ônibus ou 45 minutos de avião resolvem qualquer coisa também. Que bom. É animado ele. E aí a gente, então, depois pode montar, talvez, né, uma própria campanha, enfim, pensar mesmo uma atuação sistemática, organizada, com compromisso, aqui junto ao município, para a gente poder fazer valer a lei e, de fato, enfim, poder atender essa demanda. Já que aprovaram a nossa lei, a gente vai até o fim. Tá bom? Pode ser assim? Vamos lá? Pode ser? Então, assim que der, a gente já vê como organizar essa força-tarefa, com quem que eu falo, com quem que a assessoria fala, para a gente poder organizar essas questões. E assim que chegar a resposta de todas essas questões, a gente já pensa um plano, aí, uma campanha municipal, enfim, como a gente entrar na escola. Aqui em Campinas, recurso tem, né? Secretaria Municipal de Educação, a gente está com um orçamento importante, uma cidade que tem um orçamento aí que, ano a ano, ela amplia, né? Ela cresce, e 25% desse orçamento é para a educação. Muito do orçamento da educação está sendo utilizado para outros fins, muitas vezes. Então, a gente vai disputar aí esses recursos para uma política pública que a gente entende que é necessária e importante. E falando até um pouco da interdisciplinaridade entre as pastas. Sim. O fonoaudiólogo na escola. Sim. Eu sei que seria utópico cada unidade de saúde ter um fonoaudiólogo full-time. Porém, que você tenha, de alguma maneira, articulação na escola do profissional da fonoaudiologia. Essa não é uma agenda fácil, né? Porque, por exemplo, eu participei do processo que a gente conseguiu implementar os quadros de psicólogos e assistentes sociais, a gente conseguiu, mas foi uma briga. Então, não é fácil, mas eu sou daquela que a vida, né, não é fácil também. Então, mas assim, a gente pode pensar em algo nesse sentido futuramente, mas primeiro a gente já organiza as questões todas as informações que a gente precisa para poder pensar em algo, numa campanha mesmo municipal, né? Numa campanha
ampla mesmo, e que a gente possa dar resposta para isso. Os próprios... Eu não sei como é que está agora a questão da fonoaudiologia aqui na rede, né? Não sei quantos vocês têm, como é que é isso. Não tem. Não estou acompanhando, então. Não tem. Não tem. Na rede não tem. O que eu acho que aí demanda, claro, investimento aí, né? Mas existe uma especialidade que é a fonoaudiologia educacional. Então, que é também a minha especialidade. Importante. Eu sou especialista também em fonoaudiologia educacional. Ela é uma especialidade pelo Conselho. E a fonoaudiologia educacional ela é preparada para lidar com todos os transtornos ou o que seja ali do desenvolvimento da leitura escrita, fala, linguagem da população infantil. Então, eu acho que são poucas as escolas, até mesmo particulares, são pouquíssimas que têm full-time mesmo fonoaudiólogo internamente. Alguns fazem consultorias, né? Mas, na rede pública, eu acho que é o profissional que precisaria ter. Demais. Eu acho que isso aqui, muito do que está aí, na questão de promoção, né? Prevenção primária, promoção de saúde, enfim, fonoaudiológica, ele daria muito conta disso. Ótimo. Com campanha simples de informação e rastreio de crianças, né? E ações que promovem influência dentro da escola, com a família, porque parece que mas não só a terapia fonoaudiológica é a mais importante, mas a família e a escola lidando com a questão da gagueira. Isso é um diferencial absurdo no desenvolvimento dessa criança. Então, o fonoaudiólogo educacional ele deveria fazer parte, com certeza, desse processo. E a Lívia pode me corrigir se eu tiver equivocado. Em gagueira, o investimento primordial é na formação de profissionais que possam cuidar do tema e tratá-lo, coisa e tal, e também em formação, porque o tratamento em si é um tratamento barato até, no que diz respeito a recursos. Não exige grandes equipamentos, grandes materiais. Específico, não recursos, equipamentos. Sim. Não, Entendi. Bom, é isso, então. Gente, obrigada muito. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, quer fazer, Luiz? Foi. Não somente agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez parabenizar por todo o trabalho parlamentar, o compromisso firmado aqui da gente tirar uma agenda de trabalho para que não pegando até a tua analogia da lei a ratapora, que a ratapora pegue, entendeu? Mas é isso. Parabéns a toda a sociedade de Campinas pelo carinho com a aprovação do projeto de lei, e vamos agora transformar isso aí em reflexos concretos na vida da pessoa que gagueja aqui em Campinas. Tá bom? Obrigada, Luiz. Eu também queria agradecer a oportunidade. Eu acho que essa oportunidade de falar para a sociedade um tema tão grandioso, de informar a todos sobre gagueira, foi um grande prazer. E trazer a fonoaudiologia mais presente, mostrar aí as nossas especialidades, uma profissão cada vez mais forte e que colabora muito com a comunicação do ser humano. Muito obrigada, eu agradeço muito. Eu que agradeço. Gente, então é isso. A gente acabou de realizar aqui a reunião da Frente Parlamentar da Educação, que debateu o tema da Lei 16.791, de 16 de setembro de 2025, que institui a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja. Agradecer a disposição do Luiz, que é da Abra Gagueira, e da Lívia, que também é da Abra Gagueira e fonoaudióloga, aqui da cidade de Campinas, que debateu conosco esse tema. Então, a gente encerra por hora aqui, declaro encerrada, então, essa reunião da Frente Parlamentar. Obrigada e uma boa noite. TV Câmara, Campinas.